Bom, galera, nós vamos retomar o conteúdo de onde paramos, tá? Vocês podem, por favor, ir lá na apostila, página 128. Na página 127, então, tem ali o tema, né? O texto da apostila de vocês sobre o tema movimento operário, tá bom? Aí nós temos aqui, deixa eu só maximizar a tela e minimizar a minha cabeça. Nós temos aqui, né, a causa, as características. Essa aqui é uma obra do modernismo brasileiro, tá? Que retrata os trabalhadores do Brasil, se eu não me engano, é o título do quadro, tá? E nós temos, então, o surgimento desse movimento organizado dos operários no Brasil, no início, no princípio do século XX. Tá? Isso na Europa já acontece bem antes, lá no final do século XVIII, início do XIX, o movimento operário ele já está se organizando. Né? Durante o século XVIII, nós tivemos os conflitos operários, tá? Mas não era um grupo organizado, tá? Com um tamanho significativo. Eram pequenas situações que aconteciam, né? No movimento do ludismo, tá? Depois veio o cartismo e aí o sindicalismo. Beleza? Aí nós entramos aqui, gente, na página 128, na crise da República Oligárquica. E essa crise, ela está relacionada... Só um minutinho. O Lucas está entrando. Essa crise, ela está relacionada a um grande processo de transformação na sociedade, na transformação da estrutura econômica brasileira, tá? Que vai se chocar diretamente com a estrutura clássica das oligarquias. E aí eu coloquei esse quadro aqui, ó. Alguém tem alguma coisa para dizer? Eu coloquei esse slide, tá? Que mostra nesse quadro as duas colunas que fazem esse embate, digamos assim, tá? Então, na estrutura oligárquica clássica, nós temos o poder dos coronéis. E aí nós temos também a Grande Guerra, que vai gerar transformações no sentido de dar esse impulso industrializante no país. Tá bom? E esse impulso industrializante ele vai gerar o quê? Urbanização e um movimento operário e uma classe operária. E vocês sabem que quando surge a classe proletária, surge também uma outra classe. Elas precisam existir ambas para que elas são retroalimentares. Qual classe social que surge, segundo ano, quando surge o proletariado? Também. Vai, povo. Se existe o proletariado, é necessário que exista uma outra classe social que dá justificativa à sua existência. Qual classe social que é essa? Burguesia. Muito bem, Ana Carolina. Então, gente, isso são transformações que colocam essa estrutura agrária, digamos assim, num setor combativo. Aí, dentro da estrutura oligárquica, nós temos o voto aberto. E esse voto aberto, gente, ele vai ser combatido pelo tenentismo. Tá? O que é o tenentismo? É um movimento que surge dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, e ele surge logo no início da República Oligárquica. Quando acaba ali a República da Espada e entra a República Oligárquica, logo nós teremos o surgimento do tenentismo. E por que ele aparece? Porque eles percebem, tá, todas as falcatruas, toda a corrupção que
acontece principalmente no campo eleitoral, tá? Para manter, para retroalimentar esse sistema. Então, os tenentes que estão numa hierarquia ali dentro do Exército, né, intermediária, eles são uma classe dentro do Exército que é escolarizada e que também, como que eu posso dizer para vocês, é difícil falar em direita e esquerda nesse momento, nessa situação, mas, para vocês terem uma ideia, o Partido Comunista Brasileiro, que é formado em 1922, lembrei, ele é formado por tenentes. O Exército Brasileiro, ele tem, até 1964, um grande contingente de pessoas com orientações políticas daquilo que a gente pode chamar de esquerda clássica. Tá? E o Exército não fazia essa diferenciação, digamos assim. A partir de 64 é que os ideais de esquerda são banidos do Exército. Tá? Hoje você praticamente não os acha. Então, os tenentistas eles vão fazer oposição, principalmente na questão eleitoral. Aí a política café com leite ela é enfrentada pela industrialização. Tá? O latifúndio ele o latifúndio não é só cafeeiro, tá, gente? Só que o convênio de Taubaté privilegia apenas os cafeicultores. E aí a gente vai ter um conflito de interesses também nessa situação. A política dos governadores, né? O acordo Minas Gerais-São Paulo, e aí a gente vai ter transformações na sociedade, na urbanização que vem com a industrialização, o surgimento da classe média urbana que é industrial, e a Revolução Russa, que vai ser a cereja do bolo, digamos assim, ou vai ser o estopim de uma série de conflitos ali de um Brasil agrário, autoritário e oligárquico, e um Brasil que está surgindo urbano, industrial e, como é que eu posso dizer, e plural no sentido político, certo? Aí aqui nós temos os sintomas da crise. Tá? Essa charge aqui eu acho ela muito legal, porque a gente tem São Paulo e Minas aqui, ó, segurando a cadeira do presidente, e aqui os outros estados. Tá? E quem são essas pessoas, gente? Eles são os representantes das oligarquias. Tá? Aqui entra aquele ponto ali, ó, política, latifúndio versus convênio de Taubaté, porque somente esses dois grupos oligárquicos aqui são beneficiados. Os demais, eles também querem acesso ao poder e vão começar a lutar por esse acesso ao poder, a partir do momento em que essas crises vão se intensificando. Aí aqui, né, o movimento operário, anarquismo e o socialismo, Partido Comunista, 22, o anarquismo responsável pela greve geral de 17, o tenentismo. Nós temos aqui, ó, Revolta dos 18 do Forte. Tá? E aí eu vou ler aqui embaixo para vocês, já falei de como surge o movimento, tá bom? Que ele é anterior. Aí tem assim, ó, a primeira sinalização de descontentamento veio em julho de 1922, quando cerca de 300 soldados amotinaram-se no Forte de Copacabana, retomando o que restava do espírito positivista dos primeiros generais lá, né? O fim da corrupção, a defesa de eleições secretas e a industrialização do país estavam entre as reivindicações do movimento. Porém, alguns estudos indicam que, na verdade, o tenentismo, como foi chamado, teria mesmo um caráter corporativista, isto é, seu propósito seria a derrubada da Primeira República e a implantação de um governo militar centralista que chamaria para si a condução da nação. Aí o que vai acontecer, gente? Esses 300 amotinados, eles tomam o Forte de Copacabana, tá? E ficam lá dentro. Só que, num determinado momento, eles são cercados, né, pelas tropas federais, e 18 deles, esse aqui é um monumento que tem lá em frente ao Forte de Copacabana, que é o Memorial Luiz Carlos Prestes, tá? 18 deles saem nas ruas e vão enfrentar a frota. E aí nós temos lá, né, Eduardo Gomes,
Siqueira Campos e Nilo Peçanha. Nilo Peçanha talvez você já tenha ouvido falar, porque é nome de várias e várias ruas aí pelo Brasil inteiro. Tá? Na imagem da apostila de vocês, ali na página 129, tem uma foto, né, desses três personagens, desses três tenentes que saem, e obviamente que eles são presos, né, se rendem, porque não tem como. Apesar da derrota militar, o ideário tenentista estava plantado, e em julho de 24 foi a vez de São Paulo ser palco dos conflitos armados entre tenentes e o governo Arthur Bernardes. Em São Paulo, nós também teremos conflitos nesse sentido, tá? Entre as forças do Exército contra as forças do governo. E aí, gente, é exército contra exército, tá? Não tem outra forma da gente explicar. Os tenentes, de um lado, que eram muitas vezes associados ao Partido Comunista Brasileiro, tá? E do restante do exército ali, as forças que eram fiéis, digamos assim, à estrutura do Estado. Eu coloquei aqui essa tabelinha para marcar para vocês as principais características do tenentismo, tá? Então, o localiano, né, 22, que começa oficialmente o movimento, embora os tenentes já se opunham à República dos Governadores anteriormente. Rio de Janeiro e outras regiões. O líder, um cara chamado Luiz Carlos Prestes, tá? E os participantes eram tenentes. Eles estão numa classificação hierárquica intermediária, mas eles estão muito abaixo dos generais, dos comandantes, dos coronéis, tá bom? Então, se a gente colocasse eles como... se a gente colocasse a pirâmide social do exército ao lado da pirâmide social da sociedade, os tenentistas eles estariam ali entre a classe média e a classe trabalhadora, o operariado, certo? Por isso que eles se revoltam, eles dentro do exército eles querem maior valorização, tá? E aí tem esse sentido também. As causas, né? Corrupção política, o coronelismo, eles pregavam a descentralização, eles pregavam a centralização política, tá? Nesse momento é que eles são antifederalistas. Tá? O objetivo, então, defesa da República, valorização do Exército e a moralização do poder público. Como eu falei para vocês, nós teremos em São Paulo também um conflito. Tá? São Paulo vai ser bombardeado por esses tenentes com aviões, né, que eles vão roubar dos quartéis. Só que, como aconteceu no Rio de Janeiro, eles vão ser derrotados. O que vai acontecer, gente? Esses derrotados que conseguem fugir, eles vão para o Rio Grande do Sul e eles vão se aliar ao líder do movimento tenentista, o Luiz Carlos Prestes, que é esse cidadão aqui de óculos. Ó. Essa aqui é a Olga Benário, que é uma alemã, tá? Que é uma judia alemã que foge do nazismo. Ela vem para o Brasil, ela vai para a União Soviética, lá ela conhece o Luiz Carlos Prestes, porque ele também viveu por lá, e aí os dois vêm para o Brasil casados. E aí, durante o governo do Estado Novo, tá, que é o governo do Vargas, durante a Segunda Guerra Mundial, o Vargas, num primeiro momento, ele flerta com o fascismo. Né? Depois ele entra a favor dos aliados na guerra, mas antes disso, ele está, de certa maneira, do lado do fascismo italiano, principalmente. E aí, para agradar o Hitler, o que é que ele faz? Ele pega a Olga Benário, grávida, e deporta ela para a Alemanha. Na Alemanha, ela vai ser presa, tá? Ela tem uma filha na prisão, e depois ela é assassinada nas câmaras de gás do Holocausto. Tá? A filha dela, aí, do Luiz Carlos Prestes, sobrevive. Inclusive, ela volta para o Brasil e tem vários vídeos sobre ela. Ela escreve um livro também sobre a história da mãe, aquela coisa toda. O Luiz Carlos Prestes, gente, ele é o fundador do Partido Comunista Brasileiro. Tá? Ele tem vínculos estreitos com
a União Soviética, com os bolcheviques, e ele vai, não digo deserdar, né, mas ele vai iniciar um projeto de conscientização do povo brasileiro contra os desmandos do governo. E aí, esse projeto de conscientização, ele parte do Sul, tá? Ele faz todo esse trajeto ali, ó, que vocês estão vendo no mapa do Brasil, tá? Ele percorre, cadê? Em 2 anos, 25 mil quilômetros, entrecortando 13 estados da União. São os estados onde tem uma população mais considerável, tá? E essa marcha é chamada de Marcha da Coluna Prestes, tá? Ele percorre, então, todo o interior do Brasil, arregimentando mais soldados, digamos assim, e qual é o objetivo dele? É derrubar essa república oligárquica e corrupta. E aí tem ali, né, assim definidos por Prestes e Miguel Costa em manifesto de fevereiro de 1926, no qual se colocavam contra os impostos exorbitantes, desonestidade administrativa, falta de justiça, mentira do voto, amordaçamento da imprensa, perseguições políticas, desrespeito à autonomia dos estados, falta de legislação social, reforma da Constituição sobre o estado de sítio. Tá? Então, esse movimento tenentista, ele vai causar um grande barulho, só que, olha só onde que ele vai acabar aqui na Bolívia, ó. E aí o Prestes, ele é colocado na marginalidade, tá? Ele vai... Oi, alguém? Ele vai ser um opositor também do Vargas, tá? Porque o Vargas, ele é anticomunista, e embora a Marcha da Coluna não tenha atingido o seu objetivo final, ele vai se tornar um nome importante da política e ele vai liderar o Partido Comunista Brasileiro até a extinção do Partido Comunista ali na década de 50, tá bom? Aí nós temos, nós vamos falar mais sobre ele ainda, tá, gente? É a crise, o fim da República, tá bom? E essa crise, gente, o fim da República Oligárquica, ela começa a acontecer em 1929, quando nós temos a quebra da Bolsa de Valores. Por que vocês acham que a quebra da Bolsa, de que maneira vocês acreditam que a quebra da Bolsa de Nova York influencia no Brasil? Já falamos disso quando estudamos 29. Aonde que ela afeta o Estado brasileiro? Essa é a deixa para vocês responderem. Na venda de café? Fala de novo, Vargas. No comércio de café, se não me engano. Sim. De que maneira? Não tem dinheiro para comprar, não compra. Vale todo mundo. E aí o que acontece com o café? Estraga? Eles não estão com fogo. Não, Vargas, pensa mais, pensa mais. Pensa como um liberal. O que acontece com o café se os Estados Unidos não compram? Ele é vendido para o interno? Fala, É vendido Conte. para o mercado interno dentro do país? Sim, só que aí o que acontece? Ele vai ter que ser consumido aqui. Só que o Brasil produz para o consumo interno e externo. Agora, os dois vão ter que ser consumidos aqui. O que acontece com o preço? Baixo. Muito bem, meu Deus do céu. Cadê? Falou ali no chat, senhor, vale menos. Parabéns, Sabrina. O café vai valer menos. E aí, quem é que vai se revoltar? Os cafeicultores. E aqui, a gente vai ter... o Brasil não é para amadores, né, gente? Vocês já sabem disso. A crise de 29, então, quebra a Bolsa de Valores e os Estados Unidos, que são o maior importador do café brasileiro, não vão mais comprar. E aí vai ter a crise do café. E ao invés de vender mais barato, olha só o que os cafeicultores fazem, gente. Eles, primeiro, eles vão invocar
o cumprimento do convênio de Taubaté. Lembram que o convênio dizia que, em acontecendo uma superprodução, em sobrando café no mercado, o governo compraria o que sobrasse para que os cafeicultores não tivessem prejuízo. Nesse momento, gente, em 1929, quem está no governo brasileiro é um paulista, um cara chamado Washington Luiz. Os cafeicultores juram que ele vai cumprir o convênio de Taubaté, só que o Brasil não tem dinheiro para comprar. E aí o que acontece? Os cafeicultores eles vão amargar enormes prejuízos, tá? Tanto que eles vão queimar, eles vão tacar fogo. Sabia? Oi? Eu tinha falado depois que ele está com fogo no café. Ah, tá. Sabia? Eles vão incendiar porque eu não sei qual que é a lógica, tá, gente? Mas é que assim é para não abrir precedentes, digamos, num certo sentido. Hoje a gente vê, né, na safra de tomate, tá? Quando o tomate baixa muito o preço, o tomate é jogado fora. Ano passado aconteceu em São Paulo na safra da laranja. Tá? Eles preferem jogar fora e manter os preços do que botar no mercado, baixar os preços e depois subir. Tá? É por causa disso. É uma prática, né, gente, que somente o sistema capitalista produz. Não tem outra explicação. Tá? É uma coisa que você deixa pessoas, por exemplo, sem tomate, sem laranja, sem café, por ganância, para não ter prejuízo. Então, vamos lá. Os paulistas exigem o cumprimento do Acordo de Taubaté. O presidente, também paulista, não consegue cumprir. Os cafeicultores tomam prejuízo. Só que, o que é que eles fazem, gente? Eles vão ao Washington Luiz e exigem que o próximo presidente do Brasil também seja um paulista. Qual que era o acordo da política café com leite? O presidente mineiro indicava o próximo paulista, que indicava o próximo mineiro. E, pelas fraudes eleitorais, isso sempre dava certo. O que acontece agora? Os cafeicultores colocam o Washington Luiz paulista na parede e exigem que ele indique outro paulista. Por quê? Porque esse novo presidente iria, de certa maneira, gerar políticas que amenizariam esse prejuízo da crise de 29, da crise do café. O Washington Luiz não tem saída e ele vai e indica um paulista chamado Júlio Prestes. Não confundam com o Luiz Carlos Prestes. Tá? Quando ele faz isso, gente, ele instaura uma crise na política café com leite. E aí, o que é que os mineiros fazem? Tá? Os mineiros, sentindo-se traídos, se aliam ao grupo de oposição, formando a Aliança Liberal, reunindo políticos do Nordeste, do Sul, tenentes liderados por Getúlio Vargas. Tá? Lembram dessa charge aqui? Esses grupos aqui, ó, eles também têm políticos, eles também concorrem às eleições, só que eles nunca ganham devido às fraudes eleitorais. E agora, os mineiros, rompendo com São Paulo, eles se juntam a esses grupos e formam um grande grupo político liderado pelo Vargas, tá? Que vai ter como vice um político paraibano chamado João Pessoa, que antes de ser capital da Paraíba era uma pessoa, tá? E aí eles vão disputar a eleição contra os paulistas, que faziam... qual era o nome do partido dos paulistas? Não tem aqui agora, mas também não importa. O fato é que chega 1930 e, naquela época, as eleições aconteciam em março e a posse do presidente acontecia em novembro, no dia 15, proclamação da República. Tá?
chega março e tem as eleições. Adivinhem quem ganha as eleições, gente? Eu dou uma chance para vocês adivinhar. Quem ganha são os... Muito bem. Paulistas. Quem ganha é o Júlio Prestes. Só que entre a eleição que foi em março e a posse, que seria em novembro, o Washington Luiz ainda está governando. Mas a Aliança Liberal, o partido do Vargas, vai começar, os tenentes, os mineiros, os paulistas, todo mundo, os gaúchos, os nordestinos, os paulistas não, vão começar uma grande campanha de denúncia de fraudes eleitorais. Até aí tudo bem, tá? Só que, no meio desse caminho, vão assassinar o João Pessoa. E aí, o partido, né, a oposição ao governo, vai buscar provas, indícios, e vão conseguir ligar o assassinato do João Pessoa ao governo do Washington Luiz, que seria o mesmo governo do Júlio Prestes. E aí tem uma teoria da conspiração, né, que não é historicamente comprovado, historiograficamente, quero dizer, de que o assassinato foi obra dos próprios parceiros dele para jogar a culpa nos outros, tipo aquela guerra, terrorismo de Estado, né? E aí, gente, o assassinato do João Pessoa e essas notícias de corrupção vão começar a pulular na imprensa e a opinião pública vai começar a ficar contra o governo. E quando a opinião pública se coloca contra o governo, é que o Getúlio Vargas, os tenentes, os liberais ali, eles se sentem legitimados para quê? Para dar um golpe de Estado e tomar o governo do Brasil. O golpe de Estado não é sobre o cara que ganhou a eleição, tá? Porque ele não tinha ainda assumido. O golpe de Estado depõe, destitui do poder o Washington Luiz. Aí vocês têm ali na apostila, tá? Uma série de números, de porcentagem de votos, de coisa, nada disso importa, tá? O importante é que, em 1930, a República Velha termina, tá? A política com café com leite acaba, extingue-se a República dos Governadores e nós temos um novo governo sendo empossado no Brasil, que é o início da Era Vargas. Tá? Muito material didático, muito material historiográfico chama de Revolução de 30. Outro tanto do material chama de Golpe de 30. Tá? E aí fica uma guerra de narrativas, como quem venceu foram os que tomaram o poder, e são eles que vão escrever a história, eles vão escrever a história como revolução. Tá? Mas, se a gente olhar bem, foi um golpe de Estado. Por quê? Porque quem toma o poder é quem tem acesso direto ao poder. Né? Militares, políticos de alta patente e assim por diante. Aí, os que defendem a ideia de revolução é que essa mudança no paradigma político brasileiro também vai mudar a história do Brasil. Por quê? Porque o Brasil vai sair definitivamente dessa situação agrária, agroexportadora, e entrar no mundo industrial. Aí seria a revolução, certo? Mas fica a cargo da interpretação, né, de cada um, digamos assim. Tá? Foi um golpe de Estado? Foi. Significou também uma revolução na questão político-econômica social? Sim, também. Tá bom? E a gente vai agora entrar no nosso próximo livro, tá, gente? E depois, quando a gente chegar em Brasil, a gente começa com a Era Vargas. Na nossa primeira aula, alguém ia perguntar alguma coisa antes de a gente cair? Não lembro se foi vocês. Não, acho que não foi. Galera, o nosso assunto chegou ao fim, já são 12h35 aqui no meu relógio também, e a nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Amanhã já entramos com um assunto novo. Alguém quer
fazer alguma pergunta? Tem alguma uma curiosidade, colocação, alguma dúvida?